Na quarta-feira, eu tive um jantar com empresários muito importantes, vou dizer aonde foi na casa da Confederação Nacional da Indústria, a convite desse grande empresário, dessa grande liderança, que é o Dr. Ricardo Alban, que hoje preside a entidade, justamente para discutir a segurança pública no Brasil. Hoje é um problema que preocupa não só o cidadão comum, que está, enfim, preocupado com outros grandes temas, como a saúde, a educação e a segurança pública, agora em particular, mas os empresários também. Os empresários me diziam, com razão, que hoje a segurança pública pode ser considerada um insumo de produção, tal como uma matéria-prima, porque sem segurança não é mais possível desenvolver as atividades privadas no campo da economia, e tem toda a razão. E me diziam, preocupados, que essa situação que vivemos hoje, ela está, inclusive, prejudicando os investimentos internacionais, porque hoje a insegurança que vivemos é um problema que prejudica o próprio avanço do PIB, que esperamos que cresça a mais de 2,5%, como está sendo prometido por alguns analistas econômicos. Mas, de qualquer maneira, disse aos presentes, e como disse, inclusive, o governador Dória, naquele encontro que tivemos em Nova York, que nós temos que ser otimistas com o Brasil. Nós temos vários marcos regulatórios que foram aprovados recentemente, não vou me referir a eles, mas dizia, então, em Nova York, e disse também, repeti na quarta-feira aos empresários, que nós temos um dos maiores marcos regulatórios, que é justamente a Constituição de 1988. Há 35 anos, nós gozamos, como disse o ministro Toffoli, de uma democracia estável, eleições gerais e locais que se repetem periodicamente, sem maiores incidentes, enfrentamos 2 impeachments, enfrentamos crises econômicas, enfrentamos a crise política seríssima que redundou no dia 8 de janeiro de 2023, muito séria, mas as instituições resistiram. Muitas vezes se diz que há conflitos entre os poderes, mas são conflitos artificiais. O executivo, o judiciário e o legislativo dialogam. É claro que numa democracia existem opiniões divergentes. Agora, por exemplo, sobre as emendas, não é, parlamentares. Eu tenho certeza, e estávamos conversando no avião, que chegaremos a um bom termo neste aspecto. Com relação à segurança pública, queria dizer às senhoras e aos senhores o seguinte: depois de 35 anos da Constituição Cidadã de 1988, a mim me parece que é chegada a hora de repensarmos o modelo da segurança pública. A criminalidade avançou muito, a criminalidade não é mais local, porque os crimes eram locais. Depois, Dom Pedro I institucionalizou a polícia. Durante o Império, o modelo foi o mesmo. Na República Velha, ao longo das 7 constituições que tivemos no Brasil, sempre repetimos o mesmo modelo. Ou seja, o crime era considerado local e era combatido localmente, sobretudo pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, que, aliás, diga-se, prestam um excelente serviço em muitos estados. Esses serviços que poderia considerar de padrão internacional. Mas acontece que hoje o crime não é mais local. O crime hoje, como disse, é interestadual e transnacional. Eu me lembro, veja, a governadora Fátima Bezerra aqui, de quem eu prezo muito a amizade, logo que assumi o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, 2, 3 dias depois, houve uma fuga de 2 presidiários de segurança máxima de Mossoró. Imediatamente fui para lá, fui recebida pela governadora. A fuga se deu por motivos circunstanciais, falhas estruturais que estão absolutamente corrigidas. Nós temos 5 presídios de segurança máxima, tem uma eficiência absolutamente irreprochável, mas nós fomos lá com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda, Força Nacional,
tinham 5 estados colaborando, né, com as suas polícias civis, polícias militares, enfim, peritos judiciais, e ocorreu uma coisa curiosa. Os fugitivos, e nós tínhamos 500 homens mobilizados dia e noite com drones, procurando os fugitivos, uma área bastante extensa, a governadora sempre com todo o apoio, mas, pasmem, as senhoras e os senhores, o crime organizado os encontrou antes do Estado brasileiro. Vejam, vieram do Rio de Janeiro, receberam dinheiro, entraram numa casa de campo, utilizaram-se de um celular, comunicaram-se com um crime organizado aqui do Rio de Janeiro, receberam dinheiro, roupas e fugiram, foram localizados a 1.300 quilômetros do local da fuga. Mas o Estado brasileiro os recuperou. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o crime organizado, muitas vezes, está mais organizado que o Estado. Nós precisamos reorganizar o sistema de segurança pública. Nós precisamos fazer um entrosamento entre as forças de segurança pública. E essa é a proposta que eu quero apresentar à sociedade brasileira, não só eu, quer dizer, nossa equipe toda, já apresentamos ao presidente Lula, que é uma proposta de emenda constitucional. Em 2018, sob o governo do presidente Temer, e era, então, secretário da Segurança Pública, um grande brasileiro também, uma pessoa dedicada a esse tema, Raul Jungmann, elaborou-se, por uma lei ordinária federal, o Sistema Único de Segurança Pública. É uma lei muito bem elaborada, uma ideia generosa. A ideia é de que as forças de segurança federais, estaduais e mesmo as guardas municipais trabalhem de forma entrosada. Não é mais possível que, num país como o nosso, que temos mais de 10 polícias, a começar da federal e terminando com as guardas municipais, e no meio destas, os peritos criminais, não é mais possível que nós tenhamos, em 27 entes federados, 27 boletins de ocorrência diferentes, 27 mandados de prisões distintos e 27 certidões de antecedentes diferentes. Não é possível. É preciso uma padronização de informações, temos um banco de informações único, é preciso que nós, então, coordenemos estas forças todas, sobretudo do ponto de vista da inteligência e de operações coordenadas, como temos feito. Por exemplo, nessa catástrofe do Rio Grande do Sul, as forças federais, estaduais e mesmo municipais atuaram conjuntamente em tantas outras ocasiões que eu me dispenso de lembrar agora. O que é que nós queremos neste momento? Nós desejamos, mas isso não será imposto de cima para baixo. Já estou terminando, vejo que meu horário terminou. Nós vamos discutir com a sociedade brasileira, por determinação do presidente da República, vamos discutir essa PEC com os governadores, sobretudo. Já tive no Sergipe a convite do governador Casagrande, parece que está aqui na cara. Governador, meus cumprimentos, muito obrigado pelo convite, com os governadores do Sul e do Sudeste, também estava presente o governador Cláudio Castro, onde apresentei, em linhas gerais, esse nosso projeto, que é muito simples. Nós queremos fazer como a semelhança do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que foi um baluarte no combate à Covid-19, o governador Dória é testemunha disso, e assim como ocorre na Constituição, nós queremos verticalizar o Sistema Único de Segurança Pública, permitir que a União, ouvidos os estados, porque existe um Conselho Nacional de Segurança Pública, elabore planos nacionais com diretrizes gerais para a segurança pública e o sistema penitenciário, e nos moldes também do SUS, do sistema de saúde e da educação, criemos um fundo próprio com verbas que não podem ser contingenciadas para irrigar o sistema todo. Então, nós precisamos de uma coordenação de todas as forças de segurança, e isso só pode ser feito na medida em que tenhamos um modelo semelhante àqueles aos quais eu me referi. Pretendo também, finalizo aqui,
aumentar um pouco as competências da Polícia Federal para atuar contra o crime organizado e as milícias privadas, e também na área do meio ambiente, e também, como existem nos estados, e vou terminar por aqui, o seguinte modelo: os estados têm uma polícia judiciária, que é a polícia civil, e uma polícia ostensiva, que é a polícia militar. A União não tem. Tem uma polícia judiciária, que é a Polícia Federal, mas não tem uma polícia ostensiva. Nós temos, sim, uma polícia rodoviária muito eficiente, que está espalhada no Brasil todo, tem atuado em auxílio aos governadores, está no Rio Grande do Sul, está nas reservas dos Yanomamis, está aqui na Avenida Brasil, no combate ao roubo de cargas. É uma polícia muito bem organizada, muito bem equipada, obedece à hierarquia, disciplina, tem veículos, tem aviões, tem armamento de primeira, tem equipamentos, e nós estamos sugerindo transformá-la numa polícia ostensiva federal, à semelhança que tem os estados em sua polícia militar. E que ela atuará não só nas rodovias, mas também nas hidrovias e nas ferrovias, é onde passam as mercadorias hoje em todo o Brasil. Nós estamos ampliando esse sistema viário e também, evidentemente, em auxílio às situações emergenciais. Quero dizer que esta proposta de emenda constitucional não vai mexer nenhuma via para organizar sua segurança pública. O que nós desejamos é um entrosamento entre os órgãos de segurança pública nesse nosso país federal. Eu acho que isso seria um avanço, desde que houvesse, evidentemente, uma discussão ampla, não apenas com os governadores, com os prefeitos, com a sociedade brasileira. Muito obrigado. Bem, ministro.